Olá, pessoal! Como nós estamos falando de sistema circulatório agora, vamos falar hoje um pouquinho sobre o sangue, que é um dos componentes do sistema circulatório dos animais. Então, vamos lá. Bom, o nosso corpo, o corpo dos animais, ele é formado por tecidos. E aí nós vamos ter esses 4 tipos de tecidos, básicos que nós podemos encontrar no corpo dos animais. O tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Os tecidos são formados por células e eles irão formar os nossos órgãos e os nossos sistemas para que o nosso corpo funcione adequadamente. Nós vamos ter como tecido conjuntivo uma grande quantidade aí de tipos de tecido conjuntivo que a gente pode encontrar no nosso corpo, com diferentes funções. A principal característica desse tecido é ter uma grande quantidade de matriz extracelular. A matriz extracelular ela é composta por várias coisas, principalmente por água. Ela tem uma consistência aí meio gelatinosa e nessa matriz extracelular que vai estar entre uma célula e outra do nosso tecido conjuntivo, além da água, eu vou ter ali sais minerais, vou ter proteínas, vou ter uma série de substâncias químicas que vão estar entrando e saindo da célula para que o nosso metabolismo aconteça. E aí nós vamos ter, como funções do tecido conjuntivo, função de preenchimento, preencher espaços vazios ali do nosso corpo, dar sustentação ao nosso corpo para que a gente fique principalmente em pé e consiga se locomover. Eu vou ter tecido conjuntivo responsável pela defesa imunológica, a defesa do nosso organismo contra agentes infecciosos, e eu vou ter tecido conjuntivo responsável pela nutrição do nosso corpo, ok? Os principais tipos de tecido conjuntivo que a gente vai ter são os tecidos conjuntivos propriamente dito, que está dividido em frouxo e denso. Nós vamos ter os tecidos conjuntivos de sustentação, que é o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso, e vamos ter os tecidos conjuntivos especiais. Aí entra o tecido conjuntivo adiposo, o elástico, o mucoso, o reticular e o hematopoiético. É esse tecido aqui que a gente vai estudar hoje, que é o nosso tecido sanguíneo. E isso mesmo, o sangue é um tecido, é o único tecido líquido do nosso corpo, porque tem grande quantidade de água e imersa nessa água eu vou ter os elementos do meu sangue, que são células e outros componentes que a gente vai ver já já. Vamos então para o tecido conjuntivo hematopoiético, ou seja, o meu sangue. O sangue, ou esse tecido aqui, ele é produzido na medula óssea, na medula óssea vermelha, no interior dos nossos ossos, principalmente dos ossos longos do nosso corpo. É lá que são produzidas as células do meu sangue, desse tecido. Além disso, a medula óssea também produz a linfa. A linfa é um líquido transparente que vai estar presente no interior dos nossos vasos linfáticos. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas, tá bom? A medula óssea vai produzir, então, os componentes do meu sangue. Que componentes são esses? Os glóbulos vermelhos, que são chamados de eritrócitos ou hemácias, os glóbulos brancos, que são chamados de leucócitos, e as plaquetas, tá? Isso aqui tudo é produzido lá na medula óssea, onde está o meu tecido conjuntivo hematopoiético. Vamos então falar dos glóbulos vermelhos, que são também conhecidos como hemácias ou eritrócitos. Já falei, são produzidos na medula óssea vermelha. Lá na medula óssea vermelha, eu vou ter células especiais que a gente chama de células tronco. Já ouviram falar de células tronco? Essas células tronco são chamadas de eritroblastos. Eles vão produzir diretamente as minhas hemácias, os meus eritrócitos. Como é que
A medula óssea que está aqui, ó, nessa imagem, está aparecendo a medula óssea, né, o interior dos nossos ossos. Como é que ela sabe que ela tem que produzir as hemácias, que ela tem que produzir as células? Lá nos meus rins vai ser produzido um hormônio, né, que é chamado de eritropoetina. A eritropoetina chega aqui na medula óssea vermelha e estimula essa medula óssea a produzir os nossos glóbulos vermelhos, tá? É assim que é produzido, e é produzido a todo momento. Então, a gente precisa dos nossos rins em pleno funcionamento, saudáveis, para que eles secretem a eritropoetina e essa eritropoetina chegue na medula óssea para a gente produzir nossos glóbulos vermelhos, nossas hemácias, tá? As hemácias, elas são células anucleadas quando maduras. Quando elas são produzidas aqui na medula óssea vermelha, aqui a gente tem a célula mãe, que é o eritroblasto, e esse eritroblasto se transforma então, né, em uma hemácia. Quando ela ainda está aqui, né, a hemácia está aqui no interior da minha medula óssea, ela tem núcleo. Só que ela perde esse núcleo para dar lugar a uma proteína chamada de hemoglobina. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Essa hemoglobina ela é muito grandona, então não caberia o núcleo junto com a hemoglobina no interior das hemácias. E aí o núcleo é degenerado, por isso a hemácia fica nesse formato bicôncavo, achatadinho no meio. Ó, a gente pode ver aqui, né, é bem achatado no meio pelos dois lados. Justamente pela falta do núcleo, né? E aí a hemoglobina está aqui tomando todo o espaço interno dessa célula. Essa hemoglobina é uma proteína, né, bem grandona, que é responsável pelo transporte de oxigênio. Ela tem ferro na sua composição e esse ferro tem alta afinidade pelo oxigênio. Ele se liga facilmente ao oxigênio. E aí o oxigênio, então, quando a gente inspira, ele se liga na hemoglobina, né, por conta do ferro, e aí as nossas hemácias transportam, então, esse oxigênio a todas as partes do nosso corpo, beleza? Os glóbulos brancos, eles também são chamados de leucócitos. Eles são nucleados, são células nucleadas, um pouco maiores que as hemácias. Aqui nessa imagem a gente vê vários leucócitos atacando algum micro-organismo aí que entrou no meu corpo. Por que eles estão atacando? Porque essa é a função deles, proteger o nosso organismo, né? A função é defender o organismo, né, de ataques de micro-organismos. Aí eles vão chegar aqui nesse micro-organismo, vão fagocitar. Fagocitar significa engolir, englobar esse micro-organismo para digeri-lo. Ou então eles vão, conforme o tipo de leucócito, eles vão produzir os anticorpos, né, que formam aí a nossa memória imunológica. Quando esse micro-organismo entrar de novo no nosso corpo, ele será combatido rapidamente, porque eu já vou saber quem ele é, porque eu já tenho anticorpos de defesa, e aí eu não fico mais doente na segunda exposição, tá? Então, leucócitos, principal função, defesa do meu organismo. As plaquetas também são chamadas de trombócitos. Elas não são células inteiras, elas são fragmentos de uma célula grandona chamada de megacariócito. O megacariócito também é produzido na medula óssea, tá? E aí ele se fragmenta. Aqui nós temos, ó, os trombócitos, né, as plaquetas, são fragmentos dessa célula grandona que ficam ali na minha corrente sanguínea. Né? Para que eles servem? Eles são utilizados no processo de coagulação do meu sangue. Quando um vaso sanguíneo se rompe, as plaquetas, junto com outras substâncias, vão se unir para formar um trombo, né? um coágulo ali para que pare o sangramento. Então, as plaquetas são super importantes. A gente não pode ficar sangrando, senão a gente morre se perder todo o sangue, né? Então, é para isso que elas servem, para coagular, para coagulação sanguínea.
Por isso, não sei se vocês já ouviram falar numa doença chamada de trombose. A trombose é porque se formam trombos, né? As plaquetas vão coagular ali no interior dos vasos sanguíneos, causando uma obstrução. E aí o sangue não vai correr, e aí acontece a trombose, né? Que, dependendo do local, pode ser grave. Se for no cérebro, pode dar um AVC, né? Um acidente vascular cerebral. Se for no pulmão, a pessoa pode ter uma embolia pulmonar. Então, é bem grave quando isso acontece em alguns órgãos do nosso corpo, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria falar. Ah, não, ainda falta. Ainda falta a parte líquida do meu sangue, porque até agora a gente está falando somente de células. O nosso sangue é formado por duas partes básicas. Está aqui nesse tubo de ensaio. A parte vermelhinha, que a gente chama de elementos figurados, são as células, as hemácias. Aqui nós temos os leucócitos, né? Todos os tipos de leucócitos e as plaquetas. Essa é a parte sólida do meu sangue. O plasma, que representa um pouco mais, né, uma proporção um pouquinho maior do meu sangue, é a parte líquida. O que vai ter nesse plasma? Eu vou ter água, eu vou ter proteínas, eu vou ter íons, glicose, lipídios, aminoácidos, hormônios, vitaminas, gases respiratórios, né? Esses íons, glicose, lipídios, aminoácidos, eles vêm lá da nossa alimentação, né, do sistema digestório. Os hormônios vêm das nossas glândulas, né? As vitaminas vêm lá do sistema digestório também, e os gases respiratórios, como o oxigênio e o gás carbônico, vêm da nossa respiração, tá bom? Aqui nós temos a função, né, de cada elemento. A água funciona como solvente, né, porque tudo isso aqui vai estar dissolvido na água do plasma sanguíneo. As proteínas vão ser responsáveis pela defesa do nosso corpo, né? Quando a gente está falando de anticorpos, os anticorpos são proteínas, né? Coagulação do meu sangue, eu vou ter aqui proteínas também relacionadas à coagulação do sangue. Essa outra parte de íons, glicose, lipídios, aminoácidos vão fazer parte do meu metabolismo, controlando a minha pressão osmótica, controlando o pH do sangue. E as células, né? As hemácias, a função delas, a gente já sabe, transportar oxigênio. Os leucócitos são a nossa defesa imunológica e as plaquetas, a coagulação. Agora sim terminou. Até a próxima!